sabe, né? Tu tem que fazer uma foto dele e botar na capa do meu computador. Chama com ele? Ah, se eu conseguisse. Acho que não. Pois é, não tive. E aí, sabe? Tudo ok? Não precisa botar mais nada? E presidente eleito aqui. Mas a Cláudia disse que não é pra botar presidente eleito. Não, mas não é presidente eleito. Não. É, Deixa mas assim, nem deixa, é. deixa. Vamos deixar assim. Tá, pode começar. Ok? Para aí. Felipe. Pode começar. Posso? Boa tarde, senhoras e senhores. Na presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Carlos Eduardo Zitlov Duro, damos início à solenidade de posse dos juízes de direito substitutos. Também compõem a mesa as excelentíssimas autoridades: governador do Estado, Eduardo Leite; Procuradora-Geral de Justiça em exercício, doutora Jaqueline Fagundes Rosenfeld; Defensora Pública-Geral em exercício, doutora Lisiane Hartmann; Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa; segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente da Comissão de Concurso para Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Almir Porto da Rocha Filho; representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul, doutor Carlos Augusto Pio da Silva Ferrari. Também prestigiam esta solenidade os excelentíssimos senhores: integrantes da administração do Tribunal de Justiça, terceiro vice-presidente, desembargador Túlio Martins; corregedora-geral da Justiça, desembargadora Denise Oliveira César; diretor do Foro de Porto Alegre, doutor Amadeu Henrique Ramela Butelli; presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues; ex-presidentes do Tribunal de Justiça, desembargadores Cacildo de Andrade Xavier e Armínio José Abreu Lima da Rosa; presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Marilene Bonzanini; chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor; vice-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, doutor Cristiano Vilhalba Flores; diretor da Escola Superior da Magistratura, desembargador Jaime Weingartner Neto; magistrados, senhoras e senhores. Neste momento, convidamos os excelentíssimos senhores juízes de direito substitutos empossandos para ocuparem seus lugares no plenário, conforme ordem de classificação. Convidamos Flávia Paese Vaz Ribeiro Vanoni. Rafael Miller de Figueiredo. Rafael Folador. Marília Maria Moraes do Nascimento. Rafael Morita Caio.
Diego Viegas Sato Barbosa. Ellen Fernandes Paiva. Edivanilson de Araújo Lima. Bruno Enderle Lavarda. Ana Silvia Rodrigues e Silva. Ana Lúcia Todeschini Martinez. Cristina Som. Maurício Muliterno Turoff. Iana Carbone Oliveira. Ramiro Batista Calil. Vanessa Azevedo Bento. Alice Alecrim Bechara. Guilherme Lopes Alves Pereira. Leila Andrade Curto. Antônio Augusto Tenório de Moura Filho. Tiago Soares Mendes dos Santos. Tainá Guimarães Ezequiel. Arthur Gabriel Campos Guimarães. Fernando Gustavo Meireles Baima. Priscila Daniele Varjão Cordeiro. Marcos Rogério Alves Ribeiro. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional.
Neste momento, convidamos os juízes empossandos para, em pé, acompanharem a doutora Flávia Paese Vaz Ribeiro Vanoni, que prestará o compromisso de posse em nome de todos, e após dirão que após dirão assim o prometo. Prometo desempenhar com exatidão os deveres do cargo de juiz de direito substituto, no qual estou sendo empossada. Declaro Vossas Excelências empossadas de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Neste momento, procederemos à leitura do boletim de nomeação para o cargo de juiz de direito substituto. Departamento de Magistrados, boletim número 0266/2019-DEMAG. O desembargador Carlos Eduardo Zitlov Duro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista o que consta no processo Temes-Admin 0177-17/00399-4 e de conformidade com os artigos 93, inciso 1 e 96, inciso 1, a linha C da Constituição Federal e 1º do assento regimental número 03, de 7 de outubro de 1988, nomeia os doutores abaixo relacionados, aprovados em concurso público homologado pelo egrégio órgão especial, em sessão de 9 de dezembro de 2019, para exercerem o cargo de juiz de direito substituto. Dando continuidade, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Carlos Eduardo Zitlov Duro, para entregar os atos de nomeação aos excelentíssimos juízes substitutos. Flávia Paese Vaz Ribeiro Vanoni. Rafael Miller de Figueiredo. Meus parabéns. Rafael Folador. Meus parabéns. Marília Maria Moraes do Nascimento. Meus parabéns. Rafael Morita Caiô. Meus parabéns. Diego Viegas Sato Barbosa. Meus parabéns. Ellen Fernandes Paiva. Meus parabéns. Edivanilson de Araújo Lima. Meus parabéns. Bruno Enderle Lavarda. Meus parabéns.
Ana Silvia Rodrigues e Silva. Meus parabéns. Ana Lúcia Todeschini Martinez. Meus parabéns. Cristina Som. Meus parabéns. Maurício Muliterno Turoff. Meus parabéns. Iana Carbone Oliveira. Meus parabéns. Ramiro Batista Calil. Meus parabéns. Vanessa Azevedo Bento. Meus parabéns. Alice Alecrim Bechara. Meus parabéns. Guilherme Lopes Alves Pereira. Meus parabéns. Leila Andrade Curto. Meus parabéns. Antônio Augusto Tenório de Moura Filho. Meus parabéns. Tiago Soares Mendes dos Santos. Meus parabéns. Tainá Guimarães Ezequiel. Arthur Gabriel Campos Guimarães. Meus parabéns. Fernando Gustavo Meirelles Baima. Meus parabéns.
Priscila Daniele Varjão Cordeiro. Marcos Rogério Alves Ribeiro. Convidamos para fazer uso da palavra, em nome dos juízes empossados, a excelentíssima senhora juíza de direito substituta, doutora Flávia Paese Vaz Ribeiro Vanoni. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, ao cumprimentar Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos às demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, caros colegas magistrados, é com grande orgulho e felicidade que hoje ingressamos na carreira da magistratura gaúcha. Dirijo-me primeiramente aos meus colegas hoje empossados com duas simples palavras, mas que traduzem a nossa árdua jornada de dedicação até o presente momento: renúncia e doação. Renúncia a todos os momentos de lazer e a companhia de nossos amigos e familiares para nos doarmos por completo a longos e incessantes momentos de aprendizado, que por vezes se transformaram em meses e anos de devoção para chegarmos hoje a 29 vitoriosos, aprovados, dentre mais de 13 mil candidatos, em um dos certames mais rigorosos de nossa nação. Somos a confirmação de que não existem metas insuperáveis ou sonhos irrealizáveis. Comprovamo-nos dignos após duras lutas travadas, não raras vezes contra o nosso maior oponente, nós mesmos. Agradeço aos membros da comissão do concurso e à Corte de Justiça Gaúcha, cumprimentando-os pela realização de um certame rígido e transparente. Também agradeço pelo tratamento tão cordial e respeitoso conferido aos candidatos, em especial durante a prova oral, o que só demonstra a excelência transparecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecido nacionalmente como líder em eficiência e qualidade. E agradeço, de uma forma especial, aos nossos familiares, pais, filhos, namorados, maridos e esposas que resistiram ao nosso lado a duras provações até a concretização do sonho, muitas vezes renunciando aos seus próprios objetivos em prol do nosso propósito maior. Carregaremos sempre esta certeza em nossas vidas, a de que não chegamos ao final sozinhos. Vocês estavam presentes em todos os momentos e hoje colhem os frutos da glória que outrora foram cultivados com suor e sacrifício. E nesta ocasião, com muito orgulho, empossados magistrados, somos sabedores das expectativas depositadas pela sociedade no Poder Judiciário, a última via de esperança dos injustiçados. A tarefa do magistrado é árdua. O papel do juiz evoluiu ao longo dos séculos, ganhou novas funções e se tornou substancialmente mais complexo. A ideia de um formalismo jurídico que colocava o juiz apenas como a boca da lei foi superada. Como a legitimidade do magistrado não se dá pelo voto, mas pela razão, as decisões judiciais não mais se contentam com a declaração do sentido da norma dado pelo legislador. A aplicação do direito se tornou rigorosa com a fundamentação. Desmembraram-se texto e norma, e o juiz foi colocado como um dos atores do processo de construção do direito. O próprio direito não se contenta apenas com a sua conformidade com a ordem e com a eficácia social. Ele exige pretensão de correção, abraçando a justiça em seu conceito, sem esquecer-se da segurança jurídica. Temos, portanto, um juiz contemporâneo que deve participar do processo de construção do direito, pautado pela coerência, integridade e pretensão de correção, tendo como diretriz a melhor resposta correta para cada caso.
Para tanto, deve o juiz aplicar o direito ao caso concreto, promover e proteger os direitos fundamentais, defender a força normativa da Constituição, sem prejuízo da sua tarefa de gestão de pessoas, para que seja possível a prestação de uma jurisdição efetiva, tempestiva e célere, neste cenário de judicialização massiva de conflitos. E é isso que nos comprometemos a realizar. Nossa missão não será fácil, mas estamos preparados para as tormentas que ainda estão por vir, pois são em tempos difíceis que demonstramos coragem e destemor, sempre guiados pela postura ética demonstrada por nossos antecessores. Temos consciência de que ingressamos na magistratura em um período conturbado, em que o Poder Judiciário sofre tentativas de interferência em sua garantia de independência financeira e funcional. Contudo, não nos esqueçamos de que mais importante do que a existência de um catálogo de direitos fundamentais são as próprias garantias conferidas ao Judiciário pela Constituição da República. A história nos ensina que os direitos, sem um poder judiciário forte e independente, se tornam mera folha de papel, abrindo espaço para governos autocráticos em que o cidadão não possui voz ou vez. Bem exposto por Pascal, a justiça sem a força é impotente. A justiça sem a força é contestada porque há sempre maus. A força sem a justiça é acusada. É preciso, portanto, pôr em conjunto justiça e força e, por isso, fazer com o que é justo seja forte e o que é forte seja justo. E, neste celebrado momento, deixamos à sociedade gaúcha não uma mera promessa, mas a nossa palavra de esperança e força. A determinação e disciplina com as quais convivemos ao longo deste duro caminho continuarão presentes durante o exercício de nossas atribuições, comprometendo-nos em cooperar com os demais poderes e funções essenciais, sempre com imparcialidade e equilíbrio, para assegurar a continuidade e o desenvolvimento de um verdadeiro Estado social e democrático de direito, destinado à promoção dos valores supremos da igualdade, liberdade e da justiça. E, dirigindo-me ao final, volto-me novamente aos meus colegas, a quem peço licença para citar uma breve passagem do poema Perseverança, palavra essa que expressa a virtude daquele que não desiste. Se na tua dura vida a felicidade parece estar em distante lugar, maior precisa ser a tua vontade de persegui-la até a encontrar. Nunca temas uma tempestade, não deixe nada te desanimar. Quanto maior for a dificuldade, com mais empenho deves lutar. Aos princípios tenhas fidelidade, o amor e a fé podem tudo mudar. O teu sonho se tornará realidade, se nele não deixares de acreditar. E assim convido os meus colegas a deixarmos de sonhar e passarmos a viver o nosso sonho, agora transformado em realidade como resultado de nosso esforço e determinação. Somos mulheres e homens, nascidos em diferentes regiões, com trajetórias diversas e que experimentaram incontáveis dificuldades, porém, todos guiados pela mesma força do povo brasileiro. E com nossos destinos aqui entrelaçados, assumimos o tão sonhado cargo de magistrado e nos tornamos juízes de direito. Que Deus abençoe a todos e nos oriente nessa nobre função. Muito obrigada. Convidamos para fazer a saudação aos juízes empossados o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado e presidente da Comissão do Concurso para Juiz de Direito Substituto, desembargador Almir Porto da Rocha Filho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Zitlau Arturo, excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Jaqueline Fagundes Rosenfeld, excelentíssima senhora Defensora Pública Geral em Exercício, doutora Lisiane Hartmann, excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa,
Excelentíssimo senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Augusto Pio da Silva Ferrari, excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, Dr. Cristiano Villalba Flores, excelentíssimos senhores juízes de direito empossados, senhores magistrados, colegas desembargadores aqui presentes, autoridades outras já nominadas, senhoras e senhores. É uma grande honra, na condição de presidente da Comissão de Concurso para Juiz de Direito, saudar os magistrados hoje empossados. Inicialmente, ressalto o trabalho de excelência, com intensa dedicação dos integrantes da Comissão de Concurso. Desembargadores Matilde Chabar Maia, Ricardo Moreira Lins Pastel, Juscelana Lourdes Pereira dos Santos, Luiz Melo Guimarães, Luz Maria Fátima Turelli da Silva e, representando a OAB, o Dr. Darcy Guimarães Ribeiro, bem como os membros da Banca Oral, desembargadores Armínio José Abreu Lima da Rosa, Marco Aurélio Reins, Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Elisete Andrei Sebens, composta também por integrantes da Comissão de Concurso. Uma saudação especial também às servidoras da comissão, Angélica e Cristiane, que nos ajudaram e muito durante todo este percurso. O certame, aberto para o preenchimento de 90 vagas, com 13.297 inscritos, foi longo e difícil. Na prova objetiva, realizada em abril de 2018, lograram atingir a nota mínima somente 686 candidatos. Na segunda etapa, tiveram êxito na prova discursiva 422, restando habilitados a correção das provas práticas de sentença civil e criminal, que aqui no nosso estado, diferente de todos os outros estados, pelo que se sabe, são cópias reais de processo civil e criminal, que estão em tramitação com a aprovação de apenas 30 certamistas. Sucederam-se exames de sanidade física e avaliações psiquiátricas e psicológicas, além de sindicância da vida pregressa. Submeteram-se às provas orais 29 candidatos, todos nela aprovados, demonstrando estarem preparados em termos de conhecimento jurídico para assumirem o cargo de juiz de direito. Para a classificação final, foram ainda avaliados os títulos apresentados. Senhores passam hoje a integrar um dos mais respeitados judiciários do país, reconhecido nacionalmente pela qualidade de suas decisões e pelos projetos de vanguarda aqui iniciados e que se espalharam pelo Brasil. A Corte Gaúcha é uma das mais antigas do país, instalada em 1874. Farão parte desse coletivo, agregando seus predicados individuais. Esta solenidade faz-me recordar, com um misto de alegria e emoção, o dia em que tomei posse como juiz de direito há 30 anos, com outros 23 colegas, ainda na sede do antigo tribunal, hoje Palácio da Justiça, na Praça da Matriz. Na judicatura, mantenham sempre o senso de justiça e a vontade de atingi-la em seu plano maior, com atenção máxima aos princípios morais e éticos. O magistrado adquire maior respeito na comunidade e entre os seus pares, não só pelo seu conhecimento, mas também pela forma de agir. Deve sempre manter relação cordial e ser atencioso com as partes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, servidores e membros da comunidade. No decorrer de suas trajetórias, como referi em discurso quando assumi como desembargador nessa corte, milhares de feitos julgarão, atuando no cível, crime e depois com especializações também em família, infância e juventude, fazendas, juizados especiais, dentre outras áreas. Administrarão fóruns e trabalharão na jurisdição eleitoral, presidindo inúmeros pleitos. Neste ano, alguns dos senhores já presidirão as eleições municipais. Farão amizades por onde passarem e, quando chegarem a este tribunal, sentirão saudades da vida no interior do Estado, especialmente das comarcas de entrâncias inicial e intermediária. Trarão delas inúmeras emoções, sensações e lições. Muitas vezes se sentirão sós e incompreendidos na missão desempenhada, isolados em seus gabinetes. Mas também lembrarão dos momentos de satisfação quando tiverem as suas primeiras sentenças confirmadas em grau recursal, dos projetos bem-sucedidos envolvendo conciliações, infantes e adolescentes, presídios, dos júris realizados, das homenagens que receberão das comunidades e, especialmente, da gratidão dos desvalidos que inúmeras vezes atenderão. No início da carreira, apesar dos profundos conhecimentos teóricos, faltará a maior experiência, que será adquirida com o passar dos anos.
Os senhores assumem, em um momento que o país passa por crise ética e de polarizações na política, gerando acirramento de ânimos, além de problemas econômicos e fiscais, também peculiares ao nosso Estado. As dificuldades financeiras deste, com a consequente queda de investimentos nas 3 últimas décadas, achatamento de salários, dívida pública elevada, carências nas áreas da saúde, educação e segurança, dentre outros fatores, fazem com que a população bata cada vez mais às portas do judiciário, buscando soluções, às vezes impossíveis, para os seus problemas e angústias. O judiciário tem importante papel nesse momento da nação, como guardião da legalidade e moralidade. Para isso, é essencial a preservação de sua independência e autonomia. É gigantesca a quantidade de processos em tramitação, com ingresso em nossa Justiça Estadual Gaúcha de primeiro grau, e aqui eu refiro o número de 2018, porque os de 19 ainda estão em fase final de apuração, de 1.553.723 novos processos, chegando a esta Corte e às turmas recursais 342.103 recursos. Decorrência não só do conhecido espírito nunca satisfeito do povo rio-grandense e das questões socioeconômicas atuais, mas também pela confiança que a população deposita na justiça. O judiciário gaúcho vem julgando cada vez mais, com a maior proporção do país. Isso só é possível pela extrema dedicação de seus componentes, que abdicam de seus momentos de lazer e convivência familiar para trabalhar na árdua missão de fazer justiça. Apesar das referidas dificuldades, o judiciário rio-grandense está muito bem aparelhado em termos de fóruns, material e tecnologia para auxiliá-los. Através de várias administrações, vêm sendo feitos elevados investimentos na construção e melhorias de prédios, equipamentos e informática. A carência de pessoal, que existe e é grande, não será tão profundamente sentida em razão da dedicação da maior parte dos servidores que trabalharão com os senhores. E podem ter certeza que sempre terão apoio da Corregedoria Geral da Justiça e auxílio dos colegas mais antigos, a quem devem buscar em momentos de dificuldade. Estamos todos à disposição dos novos colegas. Como já referi em discurso nesta Corte, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional sofrem alterações constantes, o que leva a intensos questionamentos, cabendo ao Judiciário interpretá-las para a pacificação social. O juiz contemporâneo não apenas supre as lacunas da legislação, mas também a falta de leis, tarefa constitucionalmente prevista. Manifesta-se em todas as áreas do conhecimento, em questões micro e macroscópicas. Na avalanche de processos que tramitam e ingressam anualmente, o judiciário é cada vez mais cobrado a ser célere, eficaz e diminuir custos. Decidir o que muitas vezes caberia ao Executivo e ao Legislativo. Tudo isto sem ferir o princípio da independência e harmonia entre os poderes, especialmente no sistema de pesos e contrapesos presentes em nosso ordenamento legal e resultado da tripartição de poderes. O juiz do século XXI diferencia-se daquele imaginado por Montesquieu, que seria apenas a boca da lei. Hoje é também ele que a interpreta e apresenta o seu espírito, inclusive nos casos de omissão legislativa. A responsabilidade é muito maior, apesar de continuar agindo apenas quando provocado. O Judiciário vem desempenhando importantíssimo papel na adequação à ordem jurídica das novas questões sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais. A missão do juiz é cada vez mais abrangente. A sociedade sempre esperou de um magistrado que tivesse conhecimento jurídico, sensibilidade, serenidade, caráter, correção de conduta, imparcialidade, afabilidade, humildade, lealdade, tolerância, senso de justiça. Muitas vezes com superação pessoal, por não conhecer com profundidade certas áreas técnicas e mesmo assim ter que sobre elas decidir. Agrega-se hoje a esses predicados a necessidade de atuar como administrador e buscar agir em conjunto com os demais poderes na pacificação social. Sábia é a lição de Carvalho de Mendonça. Abro aspas. Nós sabemos, por excelência, que não é a lei que é boa ou má, e sim o civismo e a preocupação do interesse social de quem a aplica, que a tornam útil ou nociva. Fecha aspas. Merece reprodução, e eu já referi isso outras vezes, trecho de um discurso do ex-presidente dessa corte, desembargador Adroaldo Furtado Fabrício,
de quem tive a honra de ser juiz assessor, ao saudar a desembargadora Maria Berenice Dias, quando de sua posse no tribunal, a primeira mulher que aqui chegou, que bem sintetiza a problemática social e a função jurisdicional. Disse ele, aspas, dificilmente outra atividade pode proporcionar lições de vida mais ricas e oportunidades melhores de realização pessoal. Mas também não é provável que exista alguma outra mais dura e mais exigente. Vivemos nela a angústia das enormes carências em confronto com a imensidão das tarefas a executar. Avassala-nos o doloroso contraste entre as necessidades da função jurisdicional e a pequenez dos recursos disponíveis. A colossal variedade de uma competência jurisdicional praticamente universal, acrescida dos encargos da administração, a exigir conhecimentos enciclopédicos, sem a contrapartida do tempo e oportunidade para o estudo. O juiz supera-se a cada dia. Suas preocupações vão desde as mais graves questões institucionais até uma prosaica goteira no telhado do fórum. Assina pilhas de títulos eleitorais, na época, né, hoje não é assinatura eletrônica, enquanto preside o júri. Interrompe uma audiência para atender a um despacho urgente. Busca desesperadamente a solução que não existe para os sempre renovados problemas da jurisdição de menores. Agonia-se na visita a presídios de uma precariedade atroz. Sacrifica o convívio familiar, atravessando noites e madrugadas no estudo de processos. Desdobra-se no atendimento de infindáveis solicitações e convites. Desgasta-se no convívio com autoridades despreparadas. Envenena a alma no contato diuturno com a pior criminalidade e com as mazelas do pior ódio, que é o amor degradado nas relações de famílias deterioradas. No desaguadouro das desgraças que é o fórum, hospital de almas onde ninguém vai por estar feliz, ponto de encontro de todos os desencontros, tem de representar o equilíbrio em meio ao caos, a solidez no centro de um terremoto. Fecha aspas. Retomo. Mantenham sempre o brilho nos olhos do início da carreira. A vontade de julgar, de derrubar pilhas de processos, sem descuidar das peculiaridades do caso concreto. E tenham coragem de decidir. Desejo que permaneça acesa em todos os senhores a chama de esperança de poder fazer justiça em cada processo, que não é apenas um número estatístico, mas que tem rostos e angústias das partes nele envolvidas. Algumas vezes falharão nessa difícil tarefa, mas sempre dediquem o melhor de vocês para tentar cumpri-la, como acabaram de jurar. O judiciário é o escudo e meio de defesa da população. De nossas canetas e dos teclados de nossos computadores emanam as decisões que, após muita reflexão, garantem à sociedade os direitos constitucionalmente previstos. Os senhores passam a fazer parte de um judiciário nacionalmente reconhecido e devem corresponder ao que é esperado. Relembro o trecho da obra Elogio ao Juiz, na qual Calamandrei ressalta algo que costumeiramente sentimos. Escreveu ele, aspas, o juiz que se habitua a fazer justiça é como o sacerdote que se habitua a dizer missa. Feliz o velho pároco da província, que até o último dia sente, ao dirigir-se ao altar com vacilante passo senil, aquela perturbação que, jovem padre, sentiu-a quando de sua primeira missa. Feliz o magistrado, que até o dia que precede o limite de idade, sente, ao julgar, aquela consternação quase religiosa que o fez tremer 50 anos atrás, quando o juiz teve de dar a sua primeira sentença. Que Deus ilumine os senhores nesta nova etapa de suas vidas. As autoridades e demais pessoas que aqui compareceram, trazendo brilho à cerimônia, nosso agradecimento. Especial homenagem aos pais, cônjuges, filhos e demais familiares pela elevada conquista dos novos magistrados. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Carlos Eduardo Zitloff Duro. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Jaqueline Fagundes Rosenfeld,
Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral em Exercício, doutora Lisiane Hartmann, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha Costa, Excelentíssimo Senhor Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, doutor Carlos Augusto Pio da Silva Ferrari, Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Marilene Bonzanini, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal da Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, eminentes colegas da administração, segundo vice-presidente e presidente da Comissão de Concurso para Juiz de Direito, substituto, desembargador Almir Porto da Rocha Filho, terceiro vice-presidente, desembargador Túlio Martins, desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, Denise Oliveira César, demais autoridades citadas no protocolo, prezados magistrados, prezados colegas, membros do Ministério Público, Defensoria, advogados, familiares dos magistrados empossados. Nessa solenidade, aqui, sinto-me extremamente honrado em presidir essa solenidade pela sua relevância. E também não posso aqui deixar de lembrar, quando tomei posse há 33 anos atrás, no prédio do Palácio da Justiça, em 5 de setembro de 1986, desembargadora Iris Nogueira tomou posse comigo, estava ao meu lado, e o tempo voa. Aproveito aqui, então, também, inicialmente, para agradecer aqui o grande trabalho desempenhado pela Comissão de Concurso, todos os seus integrantes, e o faço na pessoa do desembargador Almir Porto da Rocha Filho. É um concurso longo e exigente, e a comissão se desdobrou muito bem. Então, fica registrado os cumprimentos a todos os membros aqui que participaram, e todos que auxiliaram, inclusive, na prova oral. Aqui, essa solenidade, como dito, ela é relevante. É a posse de 26 magistrados que passam a integrar o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul após a aprovação no difícil concurso realizado para preenchimento de cargos de juiz de direito, ao qual concorreram mais de 13 mil candidatos, com aprovação de apenas 29. O número reduzido de aprovados não é um rigorismo. O concurso deve ser sempre criterioso, como se exige para o cargo almejado, havendo a necessidade de profissionais altamente capacitados para o exercício da magistratura, observada a responsabilidade decorrente do cargo a ser exercido. A magistratura lida com todos os valores que envolvem a sociedade, dos mais singelos aos de maior complexidade. O Poder Judiciário, um dos 3 poderes do Estado, convém sempre lembrar, exerce função constitucional insubstituível de solucionar e pacificar conflitos. É a garantia das instituições e da própria democracia, mantendo a estabilidade social com suas decisões, assegurando direitos quando instados. O que se vê diariamente é que, quando há controvérsia sem solução, tudo acaba sendo judicializado, e o Poder Judiciário tem de dar a resposta sem qualquer possibilidade ou espaço para omissão. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, foi o único tribunal do segmento da Justiça Estadual Brasileira, entre os 5 tribunais de grande porte, a atingir 100% de eficiência na área administrativa, no primeiro e segundo grau de jurisdição e na jurisdicional, conforme a avaliação do CNJ pelo IPCJus, isto por 11 anos seguidos. De igual sorte, no prêmio CNJ Qualidade, foi o único tribunal de grande porte a ser premiado. Essa destacada liderança deriva de um esforço amplo na prestação de serviços por parte do Tribunal de Justiça e é fruto do trabalho sólido e extenuante por parte de seus magistrados e funcionários, apesar do déficit pessoal existente. Uma vez que opera com cerca de 3/4 de sua força de trabalho, também esse êxito acrescido à continuidade administrativa e à observância de planejamentos estratégicos seguidos
pelas administrações que se sucedem. Somatório esse que permite tais resultados. O investimento em tecnologia da informação também contribuiu para a eficiência alcançada, permitindo um melhor gerenciamento de pessoal com redução de custos. Em novembro passado, foi concluída a implantação do EPROC em toda a área civil, família e fazenda pública, com uma antecipação de cronograma de 1 ano e 1 mês, além de adoção de várias outras medidas, como sessões virtuais no órgão especial e órgãos fracionários. Instalou-se Sistema SEI, é um sistema administrativo para os processos administrativos e para julgamentos na esfera administrativa, celerizando o julgamento dos feitos. Houve a implantação de inteligência artificial nos executivos fiscais, tornando mais ágil a cobrança judicial em um Estado que necessita aumentar suas receitas. Implantou-se precatório eletrônico, com incremento de pessoal no setor de precatórios, dentre outras medidas, possibilitando a redução de cerca de 1 bilhão do passivo de precatórios, conforme amplamente noticiado. A participação da dotação orçamentária do Poder Judiciário, por sua vez, vem caindo gradualmente de 8% para 4% do orçamento do Estado ao longo dos anos. Objetiva-se sempre a revisão de procedimentos internos, visando a redução de custos sem a perda de eficiência. É produzir mais com menos. Em suma, o que se vê é que o Poder Judiciário Estadual, dentro da sua autonomia constitucional e financeira, avança na melhoria de suas atividades e tem feito a sua parcela para a redução de sua participação nas receitas dos estados, inclusive incrementando receitas próprias. Postas essas considerações, é nesse Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, eficiente e altamente conceituado, que os senhores, hoje empossados, ingressam com a responsabilidade de preservá-lo e de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, sempre visando a melhoria na prestação jurisdicional, que deve ser sempre célere e eficaz. Não tenho dúvida de que estão perfeitamente capacitados para tanto, sendo depositários de toda a confiança para o cumprimento desse encargo. O momento agora é de celebração. Celebrem, comemorem. A jornada foi longa, sabemos, sem, contudo, logo adiante se descuidar da responsabilidade decorrente. Recebam, pois, as boas-vindas ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, merecedores que são desta acolhida para o início da gratificante incumbência do exercício da magistratura. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Convidamos a todos para cantar o hino rio-grandense. Foi o 20 de setembro
Neste momento, os empossados serão conduzidos ao saguão, onde receberão os cumprimentos. Solicitamos que os convidados permaneçam em seus lugares até a saída dos novos juízes. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade.